Bem-vindo à República Tcheca, um país conhecido por sua rica história, arquitetura magnífica e os tons dourados distintos de suas cervejas celebradas mundialmente. No entanto, ao longo das encantadoras ruas sinuosas de Praga e do charme atemporal de Český Krumlov, há um fato sobre o sistema ferroviário do país que pode te surpreender. Você sabia que a República Tcheca possui a segunda rede ferroviária mais densa da Europa, ficando atrás apenas da Suíça? Com uma área de 79 mil quilômetros quadrados, o que a coloca na 115ª posição do mundo em área, a República Tcheca ocupa uma posição impressionante. Está em 25º lugar no mundo em extensão de linhas ferroviárias, totalizando cerca de 9.500 quilômetros. De fato, desde a era do Império Austro-Húngaro até a época da Primeira República Tchecoslovaca e ao longo dos anos de planejamento socialista centralizado, as ferrovias tchecas, ou České dráhy, sobreviveram à devastação de 2 guerras mundiais e serviram à economia de comando da era comunista. Hoje, nos tempos modernos, elas oferecem um serviço ferroviário muito bom para seus clientes. Cada período histórico mencionado deixou sua marca, criando uma rede que se estende para quase todos os cantos do país. E para ver a extensão dessa rede, dê uma olhada neste incrível mapa interativo. Convidamos nossos espectadores tchecos a compartilhar fatos históricos interessantes sobre a evolução de suas ferrovias, pois tivemos que omitir alguns detalhes. Assim como muitos outros países europeus, as ferrovias tchecas passaram por um processo de reestruturação do seu sistema anteriormente monopolista, iniciado em 2003. Como vocês já sabem, um dos passos fundamentais nesse processo foi a separação da gestão da infraestrutura da operação dos trens. Essa mudança significativa foi concluída em julho de 2008, quando todas as atividades restantes de infraestrutura foram transferidas da České dráhy para o novo gestor de infraestrutura recém-criado, Správa železniční dopravní cesty, hoje conhecida como Prava železniční. Precisamos ressaltar que o transporte ferroviário na República Tcheca é regionalizado e, nesse sentido, 14 regiões são responsáveis por contratar o transporte ferroviário regional, enquanto o Ministério dos Transportes é responsável por contratar o transporte ferroviário de longa distância. Ao falar sobre a infraestrutura ferroviária, do total da extensão de trilhos na República Tcheca, aproximadamente 21% consiste em via dupla, enquanto cerca de 34% é eletrificada. Curiosamente, há 2 principais sistemas de eletrificação. O início da eletrificação ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial. Utilizando as experiências e projetos tanto do período pré-guerra quanto dos projetos de eletrificação do Estado eslovaco de 1941 a 1943, foi escolhido um sistema de corrente contínua de 3 kW como sistema de alimentação elétrica. A partir de 1963, o projeto de eletrificação foi executado com corrente alternada de 25 kW e 50 Hz. Essa utilização de diferentes sistemas de energia se deu devido a divergências entre os especialistas da época sobre qual sistema era mais vantajoso. Os sistemas de corrente contínua e corrente alternada se cruzaram pela primeira vez na estação Kutná-Hora, onde foi estabelecido um entroncamento. Antes da introdução das primeiras locomotivas multissistema na década de 1970, todos os trens eram obrigados a trocar de locomotiva nesta estação. Como você pode ver na imagem, a distribuição desses 2 sistemas ao longo do comprimento dos trilhos é quase igual. E para variar, também há 14 quilômetros eletrificados com 15 kV e 24 quilômetros com 1,5 kWh. Como não conseguimos encontrar onde e como esses 2 sistemas menores de eletrificação foram implementados, convidamos você a enriquecer nosso conhecimento compartilhando essa informação na seção de comentários. Em termos de distribuição de velocidade,
como na maioria dos países europeus, a faixa de velocidade mais comum é abaixo de 80 km por hora, que constitui, podemos dizer sem exagero, 60% do total das linhas. A República Tcheca atualmente não tem linhas ferroviárias de alta velocidade. No entanto, existe uma iniciativa que visa mudar essa situação. Um estudo de viabilidade está em andamento para uma rede ferroviária de alta velocidade ligando os países do Grupo de Visegrado. A linha de trem de alta velocidade planejada deve ir de Varsóvia, passando por Brno, onde se ramificará em direção a Praga, Bratislava e Budapeste. Esse desenvolvimento será, sem dúvida, um tema interessante e com certeza vamos preparar um vídeo especial sobre isso em breve. Outro fato surpreendente é o competitivo mercado ferroviário na República Tcheca. De acordo com dados do Grupo Independente de Reguladores IRG Rail, durante 2021, 123 operadores estavam ativos no mercado ferroviário, sendo 29 de passageiros e 97 de carga. Com esse número, a República Tcheca fica logo atrás da Alemanha e até mesmo à frente da Polônia e de outros estados economicamente mais fortes. No entanto, a utilização da infraestrutura é algo em que a República Tcheca fica atrás de países comparáveis, como Áustria, Dinamarca ou Suíça. A intensidade de uso da rede serve como um indicador da ocupação geral da malha ferroviária, pois mede o número de 3 km por quilômetro de linha por dia. Vamos focar agora nas empresas que oferecem transporte ferroviário. České dráhy é uma sociedade anônima que atua predominantemente no transporte de passageiros. Esta empresa abrange várias subsidiárias, incluindo a transportadora ferroviária de cargas ČD Cargo, formando em conjunto o Grupo das Ferrovias Tchecas. Vamos explorar as estatísticas em breve, mas primeiro vamos falar sobre os concorrentes deles no transporte de passageiros, pois acreditamos que a qualidade do serviço da empresa não seria o que é hoje sem um mercado ferroviário liberalizado. Antes de 2009, os operadores rivais no transporte de passageiros estavam limitados a algumas rotas regionais. Devido aos riscos comerciais e financeiros, operadores privados preferiam linhas regionais menores e subsidiadas, que recebiam poucas licitações públicas. Assim, os contratos eram frequentemente concedidos diretamente a ferrovias tchecas, até o surgimento da RegioJet. A RegioJet foi a primeira empresa a concorrer por, e queremos enfatizar isso, uma linha ferroviária principal não subsidiada. A RegioJet foi, e ainda é, apoiada por sua empresa-mãe, Student Agency, que trouxe ampla experiência do transporte rodoviário e da venda de passagens aéreas, assim como a resiliência financeira necessária para suportar os riscos comerciais e financeiros envolvidos. Em 2010, a RegioJet chegou a um acordo com a Sprava Železnice sobre as operações nas linhas ferroviárias nacionais e regionais. Após um curto período de testes, a RegioJet iniciou operações completas na rota Ostrava-Praga em setembro de 2011. Esse acordo sinalizou o início da liberalização e da concorrência nessa linha lucrativa, conectando Ostrava, a terceira maior cidade no nordeste da República Tcheca, e Praga, a capital. Outro operador que vale a pena mencionar é a Leo Express, estabelecida em agosto de 2011, que iniciou serviços regulares em janeiro de 2013 na mesma rota, aumentando ainda mais a concorrência por passageiros. A rota Ostrava-Praga é a linha ferroviária mais movimentada da República Tcheca, atendendo 1.400.000 pessoas na região de Praga, 800.000 ao redor de Ostrava e muitos outros nas cidades e vilarejos vizinhos. Os trens têm uma vantagem competitiva considerável nessa rota, já que a ligação rodoviária direta entre Ostrava e Praga é significativamente mais longa devido ao trajeto indireto passando por Brno.
Para comparação, a viagem de ônibus cobre 402 quilômetros e leva 5 horas e 20 minutos, enquanto a rota ferroviária percorre 356 quilômetros, com um tempo de viagem de apenas 3 horas e 5 minutos. Além disso, os constantes congestionamentos na rodovia e o serviço aéreo limitado tornam a viagem de trem ainda mais atraente. O transporte ferroviário de passageiros nessa rota avançou rapidamente, levando a uma situação única. 3 operadoras competindo na mesma linha, sem nenhum subsídio público. Isso resultou em melhorias de qualidade, redução de tarifas, diferenciação de produtos, estratégias de mercado inovadoras e também disputas legais. O surgimento da concorrência em regime de acesso aberto na Eslováquia, na rota principal, Žilina-Košice, em dezembro de 2014, está intimamente ligado à concorrência em regime de acesso aberto na República Tcheca. Todos os 3 concorrentes tchecos se aventuraram nessa rota, desafiando as ferrovias eslovacas já estabelecidas e conectando o acesso aberto na República Tcheca com o da Eslováquia ao longo da rota Praga-Ostrava, Žilina-Košice. A liberalização do mercado reduziu tarifas, aumentou o número de passageiros e trouxe várias inovações nos serviços. Por exemplo, o advento do acesso aberto proporcionou às cidades menores serviços diretos para Praga. A RegioJet, por exemplo, começou a atender Havířov, que anteriormente não tinha ligação direta com Praga. As ferrovias tchecas iniciaram serviços diretos para Opava, alcançando grande sucesso. A Leo Express começou a operar em Suzdal nad Odrou e Studenka, cidades menores próximas às cidades médias ou grandes, trazendo mais inovação e crescimento para o mercado. Isso só para rotas fora dos contratos de obrigação de serviço público. Como os contratos de PSO com as ferrovias tchecas estavam previstos para expirar em 2019 principalmente, a RegioJet, a Leo Express e a Arriva conseguiram contratos de PSO por meio de licitações do Ministério, conquistando assim uma fatia adicional do mercado das ferrovias tchecas. Na última década, a RegioJet tornou-se a 2ª maior operadora de ônibus da Europa e líder privada em transporte ferroviário de passageiros. Na Europa Central, possui licenças para operar na República Tcheca, Eslováquia, Alemanha, Áustria e Polônia. A empresa transportou 11 milhões de passageiros em 2022 em seus diversos serviços entre diferentes cidades europeias. Mas quando discutimos o desempenho geral do transporte de passageiros, em 2022, aproximadamente 176 milhões de passageiros foram transportados na República Tcheca, dos quais 157 milhões pelas ferrovias tchecas. Também é importante notar que o mercado ferroviário tcheco ainda não retornou aos resultados alcançados antes da Covid, considerando que quase 20 milhões de passageiros a mais foram transportados em 2019, como você pode ver no gráfico. Em relação à pontualidade dos trens, de acordo com as estatísticas oficiais da Sprava Železnic, o índice de pontualidade, incluindo uma tolerância de até 5 minutos, foi de 87%. Isso significa que de 2,8 milhões de trens de passageiros, programados cerca de 2,5 milhões, não tiveram atrasos superiores a 5 minutos. Sim, você ouviu direito, 2,8 milhões de trens de passageiros circularam em 2022. O mercado de transporte de cargas na República Tcheca é visto como um dos melhores da Europa. Em 2022, um total de 93 milhões de toneladas de mercadorias foram transportadas por ferrovia, com Judá Cargo movimentando 64 milhões de toneladas e os outros 29 milhões sendo gerenciados pelos demais operadores. Observando o total de mercadorias transportadas por ferrovia, a República Tcheca supera muitas das maiores economias da Europa. Mas a história das ferrovias tchecas está longe de terminar. Vídeos sobre a ferrovia de alta velocidade que vai conectar os países do Grupo de Visegrado e talvez até um vídeo especial sobre a RegioJet em si,
terão seu espaço neste canal. Então, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e considerar apoiar nosso trabalho com doações no Patreon ou tornando-se membro da nossa comunidade. Todo apoio faz muita diferença para que possamos continuar produzindo esses vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!